Boa noite a todos. Eu sou Ana Paula Souza, do Comitê Popular de Lutas de Miguel Pereira e Patido Ferres, e estamos aqui mais uma vez para uma nova temporada dos videocasts do comitê. Essa é uma nova formatação. Até então a gente vem trazendo debates, trazendo lives, e hoje a gente vem aqui trazer o videocast. E o videocast vai atender uma demanda de pertencimento com a cidade. Nós vamos pensar a cidade. É essa cidade que queremos? Qual é a cidade que nós queremos? Nós, moradores, nós que fazemos parte da evolução da cidade. A cidade é a nossa casa. E qual é a casa que queremos? Né? Então, assim, esse viés agora, até dezembro, janeiro, nós vamos trazer vários entrevistados, pessoas que têm essa conexão com a cidade, e vai trazer para vocês novas perspectivas, né? A vida delas na cidade, o que elas pensam sobre a cidade, e fazer você refletir se é efetivamente a cidade que você deseja e é a cidade que você mora. Então, hoje, nós vamos trazer aqui a nossa primeira convidada, uma queridíssima aqui em Miguel Pereira, uma pessoa assim que faz parte da vida de muitos miguelenses, fez parte da minha vida no passado e voltou a fazer parte da minha vida agora, nesse presente. Então, eu tenho um prazer e assim, muita emoção de convidar uma ex-professora, a Lígia Pulling, para estar aqui essa noite com a gente. Boa noite, Lígia. Boa noite, Ana Paula. Prazer em estar aqui com você também, né? Legal a gente sempre estar junto de ex-alunos, né? Que prosperam, que atuam, né? Que viraram educadores também. É sempre muito orgulho isso daí. Eu já dei até um spoiler, né, de dizer que você é professora. Já perdi aí uma perguntinha do que você é, mas eu tenho uma pergunta muito mais importante. Quem é a Lígia em Miguel Pereira? Eu acho que eu sou isso mesmo, né? Eu sou uma educadora, né? Primeiro, eu sou nascida aqui, nasci aqui no ano do golpe, olha só. Em abril, 17 dias depois do golpe militar de 64, né? E é, toda a minha família, né? Principalmente a família Ferreira Gomes, é uma família de muitas raízes em Miguel Pereira, sobretudo dentro da saúde, né? Meu avô tinha uma farmácia chamada Farmácia Gomes, onde hoje é uma farmácia, de novo, né? Então, toda a minha família aqui atuou muito nessa área da saúde, porque em Miguel Pereira não tinha médicos, então o farmacêutico era o cara que, que atendia a todo mundo, e os filhos dele seguiram nesse caminho, ajudando, indo nas casas e tal. Então, assim, eu sou daqui, né? A minha raiz é muito daqui, né? Nasci, toda a minha família é daqui, toda a minha família é muito participante, continuo atuando na saúde, tem muitos médicos, né, na minha família que atuam aqui, e, enfim, e depois saí daqui por um tempo, né, para estudar, me formei na PUC, fiz o ensino médio fora daqui, me formei na PUC, em História, e depois eu voltei, né, e deixei de ser a filha do seu Vinícius e da dona Jandira, e eles que passaram a ser os pais da Lígia, né, exatamente pela minha atuação dentro da educação em Miguel Pereira, eu acabei me conectando com muitas e muitas pessoas, né? Essa coisa de ser professor é uma coisa engraçada, né? Engraçada e muito sacrificante num sentido, porque você precisa ter 4, 5 empregos para fazer um salário. Então, eu atuei tanto no ensino público quanto no ensino privado, e a partir daí, acho que não existe lugar em Miguel Pereira que eu esteja que não tenha pelo menos um ex-aluno. Até na entrevista tem um ex-aluno. Até na entrevista tem um Até na ex-aluno. entrevista. Mas, Lígia, e por que você resolveu não continuar essa carreira da saúde da sua família
e pular para a educação. Claro que a educação continua sendo cuidar de pessoas, né? Uhum. Mas é uma carreira assim bem sacrificante mesmo, né? E aí, por que Uhum. você resolveu? Foi uma coisa assim mesmo dom? Ou por que você pulou para a educação e não se manteve na saúde? Ana Paula, eu acho que assim, eu sou um típico exemplo, eu falo isso sempre para os meus alunos quando eles chegam ao segundo, terceiro ano, eu sou o típico exemplo daquele adolescente que não sabia o que fazer. Eu fui esse adolescente, né? Eu morava no Rio, eu fui para o Rio com 14 anos de idade, morava com duas primas muito queridas lá de Pati, da família Pulig, né? Do seu João Salgado, lá de Pati, que todo mundo conhece. E viver essa experiência meio de república, né? Só que com as minhas primas, né? E tal. E aí a gente, eu quando cheguei para fazer o vestibular, como toda a minha família era dessa área de saúde, eu achei que eu ia fazer odontologia, né? E na minha época era Sesgran Rio, então você não tinha essas opções todas, você faz, depois pensa, e depois joga as carreiras. Não era assim, tá? E aí eu fiz vestibular para odontologia, assim, sem a menor habilidade manual. Cara, como uma pessoa como eu poderia um dia pensar em ser dentista? Eu falava assim, arranca o molar, eu ia arrancar, sei lá, o canino. Tá? Eu não tinha o menor jeito para isso. Só que naquela época, como tudo estava muito concentrado no Rio de Janeiro, no Sesgran Rio, a gente tinha a experiência de fazer a PUC antes, era um vestibular antes, assim, meio para treinar, né? E aí, eu ainda, na hora que eu fui escolher qual carreira eu ia fazer na PUC, eu fiquei entre psicologia, que aliás é uma paixão até hoje, quem sabe um dia eu ainda vou, né? Já estou até trilhando um pouquinho esse caminho aí, mas eu ainda tenho, é uma área que me encanta, e entre psicologia e história, que era uma outra paixão. Só que a prova específica de psicologia era matemática, veja só, não tinha chance, né? Aí eu optei por história. E fui fazer história, tipo assim, passei, né? Passei para história e tal, e não passei no Sesgran Rio para odonto. Né? Fiquei numa reclassificação. A ideia era fazer 6 meses de história, trancar a matrícula, e depois tentar o vestibular de novo para fazer odonto, né? E entrei na faculdade em 1982, tá? Na PUC, né? Um lugar de muito debate intelectual, né? Onde a luta pela abertura política já estava muito viva, a reconstrução de partidos políticos, né, já estava em andamento, e eu me apaixonei, né? Me apaixonei. Eu acho que primeiro eu me apaixonei pela história, né? Pela carreira de historiadora, por ter a capacidade de mergulhar e de entender o contexto político, social e econômico, entender o meu país. Foi quase que um despertar de cidadã, né? Que eu não tinha, eu ainda era muito menina do interior quando eu entrei na PUC, né? E ali eu despertei mesmo para a cidadania. E a partir dali nasceu o meu compromisso com a educação. Eu nunca pensei em ser pesquisadora, apesar de ter trabalhado como estagiária na pesquisa desde o início, desde o primeiro período, a PUC tinha muitas oportunidades de estágio. Mas desde que despertou em mim, né, esse olhar cidadão para o mundo, né, eu escolhi ser educadora. E aí sou apaixonada, não me vejo fazendo outra coisa na vida que não fosse isso. A não ser que eu queria ser cantora igual a Ivete Sangalo, mas a voz não. Fora Não ser deixou, cantora, eu não para isso. deixou, é. Mas é essa paixão que faz você formar tanto, porque assim, muitos miguelenses, né, são formados por você. E é essa mesma paixão que você passa para os seus alunos, assim, na sua trajetória inteira, porque você ainda dá aula, né? Você ainda atua. E continua essa mesma paixão de quando você iniciou até hoje? Eu costumo dizer, Ana, que se eu pudesse começar minha vida toda de novo, eu teria feito as mesmas opções, sabe? Eu sou completamente apaixonada pela educação. A educação é extremamente transformadora, ela é viciante. Eu sempre digo assim, não que não tem a intenção, né, de ter que entrar para o sindicato, de ter que lutar
por piso salarial, né, que não é pago nem no município, não é pago no estado do Rio de Janeiro, nós estamos aí na luta e não, sem conseguir, né? Não quer ser remunerado, né, como a gente sabe que o professor é remunerado, não quer ter 5 empregos, corrigir 400 provas por mês, não entre numa sala de aula, porque é uma cachaça, né? É viciante entrar na sala de aula, é maravilhoso, porque assim, a sala de aula é um lugar de aprendizado, e é um lugar de aprendizado para todo mundo, principalmente para o professor, sabe? Eu acho que assim, o verdadeiro educador é aquele que entra lá tanto para aprender quanto para ensinar, que não tem a arrogância de achar que só vai ensinar. E isso é que torna isso uma paixão. É você saber que é sempre diferente, sabe? Cada vez que você entra é novo, cada vez que você entra é inspirador. Eu sou simplesmente apaixonada pela minha carreira, né? E faria tudo de novo, começaria tudo outra vez e continuo fazendo porque eu continuo muito apaixonada mesmo. E eu tenho a mesma alegria, assim. Eu entro, dou meu bom dia e eu posso ter saído de casa não muito legal, pode ter acontecido. As coisas ficam do lado de fora. E ali é um momento, a gente costuma dizer que é uma bolha que se cria, sabe? A bolha da aprendizagem, que é uma energia que vai de mim para eles e deles para mim, é uma coisa que me renova, né? E é inspirador. E eu me emociono com isso, porque eu lembro de quando você dava aula, né? Então eu lembro que é essa forma mesmo que você está falando, né? Não é, você não está falando só porque você está numa entrevista, é exatamente isso, porque eu vivi isso. Então, eu também, enquanto professora, me emociono em ouvir você falando isso, porque é verdade, é uma troca, né? Os alunos trazem muita coisa para a gente, e quando a gente sabe ouvir esse aluno, a troca é ainda maior, né? E eu tenho certeza que você, óbvio, consegue ouvir esse aluno e consegue essa abertura com eles. Mas você vê, assim, que dificultou muito esse contato com o aluno com relação a digitalização de tudo e esse poder de chegar notícias falsas, ainda mais na área de história, né? Que a gente tem fake news aí o tempo todo. Você acha que de uns anos para cá isso dificultou? A gente tem mais trabalho de explicar coisas para esse aluno que já está influenciado pelo WhatsApp, influenciado pelas redes? Na verdade, aí a gente tem que falar um termo que eles gostam de falar muito, né? Isso é uma coisa boa de ser professora, que você está sempre atualizada, né? Essa coisa que eu acho que dificultou muito é a lacração, né? Tudo hoje assim, é único, né? Lacrou, já disse isso e acabou, essa é a única verdade. E eu acho que assim, dificultou sim, né? Mas, ao mesmo tempo, é um desafio interessante, eu acho. Assim. Eu costumo entender como um desafio interessante, porque quando você começa a ouvir as lacrações ou as fake news, e você consegue usar delas para sentar e tentar ponderar, né? E aí, sem dúvida nenhuma, o lugar do educador é um lugar privilegiado, porque próprio formato da educação te coloca meio que num lugar de que você sabe mais. Não que você saiba realmente, mas você fica num lugar um pouco privilegiado nesse sentido, né? Então, assim, a escuta deles para você é mais generosa, talvez, do que seria num outro ambiente. Então, assim, poder usar dessas fake news, poder usar dessas pseudo-verdades, né? Poder usar dessas certezas e colocá-los para pensar, tipo assim, mas será que é isso mesmo? Será que não pode ser assim? Será que não pode ser dessa forma? Vamos pesquisar esse site, vamos ver, né, que linha esse site atua, vamos ver como esse personagem que está falando isso para você, qual é a formação dele, o que ele pretende com isso. Eu acho que também é uma forma da gente usar essas ferramentas a nosso favor, né, a favor do pensamento crítico, de uma construção mais autônoma, porque também, por um outro lado, há anos atrás,
ou você tinha a TV aberta, a Globo, a Record, o SBT, como as verdades únicas, né? E elas também faziam isso com as cabeças, né? Tinha uma condução, etc. Ou também você não construía nada. Então, assim, o meu pai sempre falava uma coisa para mim assim, sempre que você vir uma notícia, né, veja de onde ela está vindo. Né? Ele dizia assim, o que o Roberto Marinho disser que é bom para o Brasil, sempre vá para o lado contrário. Ele falava muito isso para mim. Né? Meu pai foi vereador 2 vezes no município, né? Foi presidente da Câmara, então eu fui criada num ambiente muito politizado, né? E aí ele sempre colocou isso para mim. Então eu acho que acontece? Hoje em dia, como vem muitas notícias, a gente também pode utilizar isso. Olha o que esse fala, olha o que aquele fala, vamos nesse site, vamos buscar ali. E essas ferramentas estão, o acesso deles está fácil, porque está no celular, né? Está na mãozinha deles dentro da sala de aula. Se você não tirar e se você não conduzir direito, é uma derrota. Mas se você usar essas ferramentas a favor da construção pedagógica, do aprendizado, do pensamento crítico, etc., eu acho que a gente dá um bom caldo, sabe? Eu acho que Usando até essa palavra lacração, você acha que Miguel Pereira, nos últimos anos, lacrou? Eu não acho, não. Eu não acho que lacrou, não, Ana. Não acho, não. Na, É, eu teria muitas coisas, assim, né, para dizer sobre isso. E vou mesmo fazer um pensamento aqui, que eu acho que tudo tem sempre dois lados, tá? Se a gente for passar pela cidade, tem umas coisas que ficaram bem bonitas, sabe? Não vou dizer que não ficou, que não, né? Mas sabe assim, verniz, sabe? Eu às vezes olho para minha cidade assim e vejo que tem muito verniz nela, sabe? Mas quando acontecem coisas, por exemplo, eu tenho que questões de saúde, por exemplo, né? A maior parte das coisas a gente precisa sair de Miguel Pereira para poder fazer, né? Algumas situações, por exemplo, do transporte público. Se você anda pelas ruas que não são as ruas centrais de Miguel Pereira, por exemplo, né, que não são as ruas do centro, você encontra muitos problemas. E eu não sei se a cidade que está sendo construída nos últimos anos é uma cidade que serve aos moradores é, de Miguel Pereira ou se ela serve a um outro propósito, sabe? É um propósito de servir a outras questões que não são aquelas que eu considero essenciais. Os empregos gerados, por exemplo, né? O investimento feito na educação. Acabei de dizer, a gente não tem, por exemplo, na educação, um piso salarial no município, né? Por que não? Se a gente está aí investindo em tantas coisas, por que não investir direitinho na educação? Eu acho que assim, eu sinto um pouco de verniz, sabe, Ana? Não sinto uma coisa que seja feita para nós, sabe? Para o morador de Miguel Pereira e para o bem-estar do morador de Miguel Pereira. Então, se a gente não tem esses investimentos simplórios, né? Porque assim, o piso salarial é um investimento simplório. Na educação, então você também não vê que foi a educação que fez esse desenvolvimento, né? Não influenciou em nada. A educação não influenciou em nada esse suposto desenvolvimento da cidade. Eu tenho algumas ponderações com relação a isso, tá? Aí eu vou bem ser histórica mesmo nesse processo aí. E aí eu não gostaria de falar de um governo, nem de, sabe, eu não quero entrar nessa questão, porque não é isso, sabe? Não é sobre o governo atual Sim. que eu vou te falar, sabe? Eu acho assim que tem dois lados nessa questão. Eu sou de um tempo, Ana, que Miguel Pereira não tinha um segundo segmento público do ensino fundamental, sabe? A gente aqui tinha o SENEC,
que eram a escola da comunidade, né, que a comunidade mesmo ajudou a construir o prédio e que atuou, né, no município durante anos, né, que fechou, infelizmente, uma escola histórica, que formou muitas pessoas, inclusive a mim, né, eu saí daqui no que seria hoje o correspondente ao 9º ano e fui fazer o ensino médio no Rio. E se a gente olhar hoje, a gente tem um número grande, né, de escolas, a gente tem o acesso à educação ficou muito mais democrático. Então, houve uma evolução nesse sentido, como houve em todas as cidades do Brasil. Não é uma coisa de Miguel Pereira. Né? Isso ocorreu no Brasil inteiro, ainda bem, né, que o ensino se ampliou, se democratizou e tal. Isso é um lado que eu vejo importante. Então, se a gente hoje for fazer uma pesquisa, o número de pessoas que têm o ensino médio completo em Miguel Pereira é extremamente significativo se comparado a 10, 15 anos atrás. Né? Outra coisa que, para mim, também, na educação foi uma evolução, cara, que me emociona e é muito importante para mim, é que eu, durante anos, dei aula no Antônio Fernandes e no Álvaro Alvim, e os meus alunos do Antônio Fernandes e do Álvaro Alvim, mesmo aqueles que concluíam o ensino médio, eles não tinham oportunidade de cursar o ensino universitário. Eles não tinham. Tá? E aí, depois dos dois governos Lula e do governo Dilma, e todo o evento do ProUni, isso tornou possível, sabe? Isso foi muito legal também, entrar na sala de aula do meu aluno da escola pública e saber que ele poderia sonhar com o ensino universitário. Isso, sem dúvida nenhuma, foi por causa das políticas educacionais desenvolvidas nos governos do PT. Eu não tenho a menor dúvida nisso. Tá? Então, isso também foi legal. Agora, se a gente, o evento do CEDERJ em Miguel Pereira, né, acesso à universidade pública de qualidade, para quem precisa fazer esse ensino à distância. Foi muito legal também, sabe? Eu tive duas grandes amigas que dirigiram dirigiram o CEDERJ. Uma foi a Isis Pejó, primeira vereadora, né, de esquerda eleita nesse município, uma querida, saudosa, maravilhosa, que é a minha amiga do peito, e hoje a Rosa Cristina Vieira da Rosa, que continua dirigindo o CEDERJ, né, e com excelência, enfim. Mas, por um outro lado, a gente tem o fim das escolas profissionalizantes, sobretudo do Senai. Né? Para mim é uma lástima. Era muito comum os meninos, sobretudo os meninos, mas as meninas também, quando chegavam no 6º ano, eles faziam uma provinha e entravam para o centro de formação, né, da rede ferroviária federal, e eles começavam com uma formação profissional ali dentro. Isso, cara, deu emprego para 70% do povo de Portela, né? E de Miguel Pereira também. Eu tenho vários amigos aposentados pela rede ferroviária que começaram lá no Senai. Isso acabou em Miguel Pereira. A gente teve a oportunidade de trazer para Miguel Pereira várias escolas profissionalizantes. Né? Não, isso não foi feito em nenhum governo. Então, não estou falando especificamente desse governo. Tá? Aí você vai falar assim, mas veio a universidade, hoje a gente tem, né, veio a faculdade de medicina, Tá, mas uma faculdade de medicina de R$ 10.000. Né? Então, assim, quem pode pagar isso? Né? É para quem? Tá? Então, eu acho que o ensino profissionalizante, o fim do Senai, foi uma lástima. Mas tivemos ganhos também. Né? E falando especificamente da educação. Tá? Sim, mas a gente hoje aqui no município, a gente tem um ensino bilíngue. A gente não tem, infelizmente, o ensino profissionalizante, que foi uma coisa comprovadamente que deu certo, mas temos um custeio muito alto de um ensino bilíngue para uma população que peca aí no aprendizagem da língua portuguesa. O que você acha disso? Você acha que falta prioridade? Eu acho que falta escuta, Ana, sabe? Eu não entendo nenhum gestor, seja de que área for, sabe? Desde a sua casa, Ana, se você tem uma pessoa que trabalha junto com você tem que escutar,
sabe? Se você é um gestor dentro de uma escola, você precisa escutar a comunidade, os docentes, os alunos, para poder entender como trabalhar. Então, eu acho que falta a Câmara Municipal, ao prefeito, aos secretários, ouvirem essa comunidade. Né? Pergunta para a comunidade, ela sabe o que ela precisa, pode ter certeza que ela sabe. Você não precisa decidir por ela, sabe? Eu acho que é tão fácil fazer isso, sabe? Faça reuniões amplas, faça debates nas comunidades, vá até os bairros, né? As associações, ouça o munícipe. Se você ouvi-lo, né, você vai entender quais são as prioridades. E, com certeza, eu acho que não se ouviria que a prioridade é o ensino bilíngue. E aí esse ouvir acabaria criando esse pertencimento da sociedade, né? Porque eles Uhum. acham que eles não fazem parte disso, porque eles já tomam tudo pronto, né? E aí então você vê que o coletivo, trabalhar em coletivo, faria esse pertencimento se criar de forma mais efetiva, então. Eu penso assim, sabe, que primeiro são algumas coisas assim que eu pensei um pouco, né, quando eu vim conversar com você sobre isso. Eu acho assim, primeiro, eu acho que a comunidade tem que ser ouvida, e ela é fácil de ouvi-la, não é difícil, sabe? É só querer, é só democratizar. Segundo, eu acho que é importante um pouco as pessoas saberem das referências existentes em Miguel Pereira. Miguel Pereira é uma cidade tão estranha, e, de novo, estou falando de um trajeto longo, tá? Eu não estou falando especificamente de nenhum governo, estou falando ao longo do tempo. Olha só, uma cidade que, para criar um centro cultural, destruiu cultura. É impressionante, eu sou tão impressionada com isso. O Centro Cultural de Miguel Pereira está localizado numa igreja onde eu fui batizada, onde eu batizei meu filho. Não, eu batizei em Portela, vamos ser justos. Mas, assim, onde eu fui batizada, onde todas as pessoas que eu conheço se casaram, né? Onde existe uma história, né? Onde as pessoas, inclusive, foram veladas, porque antigamente se velava dentro da igreja. Né? Aí, para se fazer um centro cultural, se faz dentro de uma igreja e acaba com a igreja, que era uma referência, né, da história das pessoas, de pertencimento. Né? E aí o que acontece? É, onde está? Né? Cadê a igreja que eu. Você já pensou se em Ouro Preto, a cada igreja que fosse construída tivesse destruído a outra, porque não precisa da outra, porque já tem outra, né? Então, assim, eu acho que isso não acontece, sabe? Sabe aquela contação de causa, sabe? Aquela coisa assim, vamos sentar com as crianças, naquelas grandes rodas de conversa dentro da escola, vamos trazer pessoas da comunidade, as pessoas mais antigas, vamos contar casos. Não o caso do prefeito tal, não o caso de quando o município se emancipou, não. O caso de quem era o Oreste, por exemplo. Os mais antigos que estiverem ouvindo vão saber. O Oreste era uma figura histórica de Miguel Pereira. Todo mundo da minha idade sabe quem era ele. Era um morador de rua, mas era um morador de rua que todo mundo dava comida. Banho ninguém dava porque ele não suportava, mas assim, sabe, que todo mundo cuidava, que todo mundo, sabe, aquela coisa. Eu queria falar, eu queria isso, sabe, pegar as pessoas diferentes da cidade, porque ainda tem muita gente com essa memória oral, que pudesse contar, que a gente pudesse fazer registros dessa história, sabe? Porque é tão bonito. Quando eu consegui fazer isso, por exemplo, dentro dos meus projetos no Álvaro Alvim, foi maravilhoso ver a emoção das pessoas contando essas histórias, sabe? E aí, a partir do momento que você conhece a sua história, você se sente comprometido na construção. Eu acho que o pertencimento ele se constrói aí, quando você conhece. E aí você se compromete. E a partir de se comprometer, você se sente pertencendo, e aí acontece fundamental, Ana, que é participar
efetivamente do desenvolvimento, da construção da cidade que você mora, entendeu? Então, é possível fazer um progresso e desenvolver desde que a gente mantenha a nossa riqueza cultural, né? Sim, mas assim, olha, você quer ver uma coisa? Eu fiquei pensando também sobre isso. Olha quantas coisas. Por exemplo, a Lugano veio para Miguel Pereira. Não tem nada contra a Lugano, acho chocolates maravilhosos, tá? Mas e o chocolate da Bebel? Tá aí há um tempão. Estou fazendo nem propaganda, não, sabe? Mas assim, ele está aqui há um tempão. Né? A gente tem pelo menos 5 cervejeiros em Miguel Pereira, sabe? Cara, por que não usar espaços, né, para incentivar isso daí? Olha, Miguel Pereira podia ter uma referência em produção de cerveja. Olha que legal, tem tudo a ver, né? A cidade, né? Essa coisa de querer trazer o turismo e valorizar a produção local. É bacana. Né? Quantas coisas poderiam ser feitas aproveitando as atividades econômicas locais, sabe? E que, na verdade, não estão sendo aproveitadas. Né? Então, assim, eu penso assim, ninguém sai de lugar nenhum, Ana, de lugar nenhum do Brasil, de lugar nenhum do estado do Rio, para vir comer no espoleto. Qualquer lugar tem espoleto, sabe? Mas será que em algum lugar tem as massas do Pedrinho, da Emília Romana? Sabe? Será que em algum outro lugar tem a cerveja artesanal do Zé Renato, né? Ou do Garrincha, né? Ou da Adriana, né? Enfim, eu estou querendo dizer assim, quantas coisas poderiam ser feitas sem que a referência fosse, na verdade, uma outra cidade, que tem uma outra realidade, que inclusive é no sul do Brasil, não tem nenhuma ligação com a nossa história, né? Eu fico pensando assim, será que no Museu de Cera vai ter o Luiz Gonzaga ou o Elvis Presley? Fico pensando. Exatamente. E turismo por turismo, Miguel Pereira sempre foi turística, né? Era um turismo de veraneio, né? O modelo era diferente, né? E aí, hoje a gente pensa, qual é o modelo será que é esse o modelo que nós queríamos? Como você disse que não se valoriza o que é local. Sim, inclusive a queijaria Judite, né? Queriam também, né? Estão em guerra ainda, né? Para tirar a queijaria Judite, para criar um espaço que não tem mesmo sentido para Miguel Pereira. Porque eu fico pensando, será que os seus alunos têm acesso a esse turismo? É, eu acho difícil, né? Porque, na verdade, se a gente for observar, Ana, Miguel Pereira esse perfil econômico de Miguel Pereira sempre foi um problema, sabe? Sempre que a gente senta para definir, discutir a conjuntura de Miguel Pereira, é sempre um problema, sabe? Quando eu participava mais ativamente da política partidária, a gente recebia, né, deputados, candidatos, e eles sempre sentavam e perguntavam assim: mas qual é o perfil econômico de Miguel Pereira? Aí a gente falava turismo, mas também não, né, tinha essa coisa de ser mais veraneio mesmo, né? Também não era muito definido. Esse perfil econômico sempre ficou muito, muito nublado, né? Acho que para o morador, né? Para todo mundo. E aí, quando ele começa a se desenvolver, e ele começa a se desenvolver num determinado período, né? A gente teve aqui a década de 50, a década de 70, numa época onde a gente tinha muita gente que tinha casas aqui e que vinham, né, exatamente no verão, né, por conta de fugir do calor do Rio de Janeiro. A gente tinha todo um desenvolvimento num determinado sentido. Hoje em dia, o que eu vejo é que economicamente a cidade ela bomba, vende em determinados lugares, por exemplo, o setor de restaurantes, eu acho que está indo bem,
né? Alguns restaurantes, pelo menos, né? Chega sexta, sábado, domingo, vendem. Mas se você for perguntar para o comércio local, para a maioria dos comerciantes locais, eles não estão satisfeitos, porque eles não estão vendendo, né? Com exceção da comida. As pessoas, do comida mesmo, do restaurante e tal, os outros setores estão sofridos. E aquilo que se tem como proposta nova, a maioria dos miguelenses não tem grana para bancar, né? Não pode ir lá e pagar, né? Como é que você vai pagar, de repente, um restaurante que cobra 150 um pratinho desse tamanho? Não tem, né? Onde a cerveja custa R$ 25. A gente não tem aqui um desenvolvimento econômico, um número de empregos que dê poder aquisitivo para o morador de Miguel Pereira participar do que vem sendo feito ultimamente em Miguel Pereira, não. Isso para mim é muito claro. A maior parte não tem acesso, né? E os jovens, sobretudo, não têm acesso, né? Os jovens não têm mesmo acesso. Aliás, eu acho que Miguel Pereira oferece pouquíssimo para a juventude, né? Em termos culturais, em termos de diversão mesmo, de lazer, é, em termos assim até de esporte, sabe? Eu acho que assim, a oferta para a juventude de Miguel Pereira é muito pequena, né? Até porque a parte deles chega aos 15, 16, 17, 18 anos, eles saem daqui, né, para poder fazer a universidade, e a maioria deles nem retorna. A gente está com uma população bem envelhecida em Miguel, né? Uhum. Pelo IBGE saiu essa semana e a gente tem aí a faixa de 16 até 25, 30 anos, a gente quase que é baixíssima essa população em Miguel Pereira, o que também dificulta, né? Porque são jovens trabalhadores, né? Que podem Sim. fazer evoluir isso tudo. Mas, Ana Paula, olha só, sem querer te cortar, por que que eles saem também? Saem só para estudar? Não, muitos não saem para estudar, saem para procurar emprego, porque não tem emprego. Não tem Aqui, quem oportunidade. não consegue trabalhar na prefeitura, tem que trabalhar no Bramil. Vai trabalhar onde? Sim. Não tem geração de emprego aqui. De verdade, eu não vejo. E aí você gera esse curral, né? Que Uhum. as pessoas estão sempre precisando daquelas mesmas pessoas, né? E aí ela às vezes tem que se calar porque ela também precisa colocar a comida na mesa, né? Na sua família. E é E super compreensível isso também. exatamente, muito compreensível, né? A gente não pode ir Uhum. contra isso porque a primeira necessidade do ser humano é comer, né? Então eles Verdade. têm. E você tem assim alguma experiência para contar para gente que foi marcante, a cidade de Miguel Pereira e o seu trabalho? Alguma experiência assim que foi marcante para você? Tenho muitas, né? Na verdade, porque é um longo período, né? Eu atuo na educação em Miguel Pereira desde 1987, então tem muita coisa. Eu comecei pelo SENEC, né? Depois logo fui aprovada no concurso para o Antônio Fernandes, fui trabalhar no Pequeno Polegar, que hoje é a Escola Espaço Educação, né? Depois fui para o Álvaro Alvim, e depois fui para o CEP, né? E muitas vezes estive nesses 5 lugares ao mesmo tempo para poder sobreviver, né? Porque para o professor é assim. Aliás, você tem um destaque dentro da educação de Miguel Pereira e no Brasil inteiro é para o professor, né? Porque ele realmente é um cara que atua, que acredita. Eu tenho muito orgulho de pertencer a essa categoria, né? E, enfim, Miguel Pereira tem alguns importantíssimos. Eu fico até com medo de citar nomes enfim, não. Mas eu vou citar a Isis, eu vou citar a Grécia, né? Eu vou citar a Yara Khalili, a Dona Conceição Machado, que é uma Eu ia figura, falar isso. Se você não falasse, eu ia falar. a Conceição Machado, enfim, né? A Grécia maravilhosa também, né? Maravilhosa. Enfim, educadores de excelência. Então, é claro que essas pessoas, né, marcaram a minha vida e os meus alunos marcaram a minha vida, né, e continuam marcando. Ainda tem alunos aí, né, que
fazem muita diferença na minha vida até hoje. Mas eu sempre procurei desenvolver projetos, e um que me tocou, assim, que eu tenho na minha... Tem alguns na minha memória, mas eu vou pegar um, né? Você quer um, vamos num, porque são muitos. Eu desenvolvi muitos projetos no Álvaro Alvim, né? Eu sempre tive um carinho muito especial pela comunidade Portela. É uma comunidade que veio do meu operário, do meu ferroviário, na verdade, e desde que eu retornei a Miguel Pereira, eu sempre tive uma preocupação muito grande, né, de trabalhar na educação dentro da escola pública. Quer dizer, a escola pública sempre foi um espaço meu de atuação de muita dedicação, né? Por isso que eu fico muito furiosa quando as pessoas falam de servidor público, sabe? Porque é um absurdo falar do servidor público, porque a gente trabalha muito e a maioria de nós é muito compromissada, E sabe? é que faz a roda girar, né? É que Com faz a roda girar. certeza, com certeza. E aí lá eu desenvolvi muitos projetos com a ajuda de muitos professores, que até hoje a gente já está aposentado no estado, mas a gente almoça junto toda primeira sexta-feira do mês, ficamos muito juntas, muito amigas, né? Então eu tenho muito que agradecer a Eliana de Moraes, né, que era uma pessoa que me ajudava muito nesses projetos, a Rosa Cristina, que também foi, né, Vieira da Rosa de Portela, uma pessoa que foi maravilhosa, que apostou nesses projetos. E teve um que o Tião Deister, que aliás é um outro educador muito importante aqui do município, né, que hoje é um historiador também de referência da história municipal, ele me alertou assim: Lígia, vai fazer 200 anos do Portela Futebol Clube. E aí, você não... O que você acha? Eu falei assim, poxa, eu vou desenvolver um projeto, né? E aí foi muito legal, Ana, porque eu dividi as minhas turmas todas em vários grupos. Eles foram fazer visitas às casas dos portelenses mais antigos, né? Essa coisa de acreditar na história oral, de acreditar nessa contação de histórias, que eu sou apaixonada e tal. Eles foram visitar, e teve todo um trabalho iconográfico, porque eles recolheram fotos antigas, a gente digitalizou, a Eliana ajudou muito nisso, a gente fez exposição de fotos, etc. A gente fez a relação de todos os jogadores, pesquisamos todas as camisas que o Clube de Portela teve ao longo da sua história. E aí, o que a gente fez? A Rosa, na época, bancou, a escola bancou, a gente fez camisas, as várias camisas, diferentes camisas, com o nome dos ex-jogadores nas costas. E todos tinham o número 100, né? E aí são todos os jogadores que passaram pelo Clube do Portela. E aí os alunos vestiram aquela camisa, não com seu próprio nome, mas com nomes dos ex-jogadores, e a gente chamou a comunidade de Portela para um grande evento lá no campo do Portela, tá? E nesse grande evento promovemos um torneio de futebol, tá? E aí, quando a comunidade começou a chegar e começou a ver a camisa com o nome deles nas costas, mas foi uma emoção, foi uma coisa tão maravilhosa. Eu acho que foi um momento assim que eu preciso destacar, né? E agradecer à comunidade de Portela e aos meus alunos da época, e à minha diretora, e, né, a Eliana, e a todo mundo que ajudou a construir esse projeto, ao professor de educação física da época, que comandou lá e era o árbitro do torneio. E foi um momento em que o pertencimento, né, já que o tema note é esse, ficou tão claro como ele é emocionante, como ele é comprometedor, como ele é essencial. Acho que é um momento que eu destacaria, assim, como Ai, que importante. delícia. Então, assim, para a gente fechar, então essa emoção, né? Assim, a cidade é isso, então, é a gente valorizar o que é nosso, valorizar as nossas pessoas, então, para ir fechando com essa linda história que você contou, então. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E eu acho que para isso acontecer, Ana, é só ter escuta, né? É só se dispor a ouvir.
pergunta, pergunta, igual a gente pergunta para um aluno, ele tem muito a nos ensinar. Eu acho que o morador dessa cidade, o cidadão dessa cidade, tem muito a ensinar a esses gestores, sabe? Qual o melhor caminho para fazer uma cidade onde todos se sintam pertencentes, cidadãos atuantes e comprometidos, não só com a sua história, mas com o seu desenvolvimento. Ai, muito obrigada, Lígia, muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso te ouvir. Eu sabia que ia ser maravilhoso, porque você tem ótimas histórias, porque você sabe ouvir, né? Então, assim, agradeço do fundo do coração. Vai ser uma live, a gente vai disponibilizar amanhã à noite, e eu tenho certeza que vai ser super visualizada, porque você é uma queridona na cidade, né? É um pedacinho da cidade, né? Temos várias pessoas que são pedacinhos da cidade. E aí a gente escolheu a dedo a Lígia para iniciar esse nosso projeto novo. Agradeço, muito obrigada pela sua disponibilidade e estar aqui hoje com a gente, tá? Um beijinho para você e o comitê todo, né, agradece que é um coletivo que de moradores, né, e que a gente vem aos pouquinhos tentando ser ouvidos, que é e repassar essa mensagem para outros tantos que não conseguem ter voz. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Espero ter contribuído, né, para esse projeto bacana, né, que já começa ouvindo, ouvir as pessoas que já estão aqui por algum tempo já é um bom caminho, né? Sempre é. Enfim, brigadão, valeu. Obrigada a vocês, boa noite a todos.